Plantão aí bastante carregado nesse final de semana, com diversas ocorrências e ocorrências graves, né? Tanto em Itapajé como também nas demais cidades da nossa região. Nesse caso aqui em Itapajé, esse jovem, né, encontrado sem vida, e ao que tudo indica, exatamente de acordo com as informações já levantadas, ele estava na companhia de outra pessoa, né, de um outro homem, e essa segunda pessoa está desaparecida. A polícia encontrou a moto exatamente na manhã de hoje, né, que pertenceria exatamente a essa segunda pessoa, que também, né, reside lá da área de Araras, que fica no município de Itapipoca. Tanto a vítima fatal, né, dessas lesões à bala, que foi encontrado seu corpo aqui no bairro Ferros, como essa segunda pessoa, esse segundo homem, que está desaparecido até esse momento. Na cidade de Tejuçoca, esse crime aconteceu em meio a um evento, né, em meio a uma vaquejada lá na zona rural do município de Tejuçoca. Lesões à bala, a vítima veio a óbito. Em Irauçuba, esse jovem, que foi também vítima de lesão à bala. Em Apunharés, um homem foi morto, estava nas proximidades da sua residência, e uma segunda pessoa acabou sendo também lesionada à bala nessa mesma ocorrência, né? Indivíduos chegaram armados, efetuaram os disparos e depois fugiram tomando rumo ignorado. São os casos que evidenciam esse alto índice de violência que assola a nossa população aqui da nossa região, né? A gente que assiste muitos telejornais da capital, acessa muitos portais de notícia, acompanha diversos casos e sabe muito bem como é alto o índice de violência na capital e região metropolitana de Fortaleza. Mas a nossa região, região do interior do estado, né, não é de hoje, não é de agora, tem sofrido bastante exatamente com esse aumento dos índices de violência, aumento da criminalidade que assola a nossa população, que amedronta a nossa população em todos esses municípios, principalmente aqui na nossa região, né? E se a gente pegar exatamente o levantamento, aqui em Itapajé, se eu não estou equivocado, já é o 8º homicídio exatamente registrado nesse ano de 2024. Né? Então, são dados realmente que reforçam a importância, né, de um incremento a mais nas forças de segurança para a nossa região. Né? Nós temos, eu tenho batido sempre nessa tecla, um quantitativo policial, quantitativo de efetivo reduzido para atender uma grande demanda que nós temos. Isso para Itapajé, mas principalmente os demais municípios aqui da nossa região, como Irauçuba, Tejuçoca e Apuiarés também aqui, né, que registrou também esse homicídio no final de semana. Mas vamos aqui a outros destaques da área policial também, né, nesse final de semana, aqui no estado do Ceará. Um sargento da PM foi morto a tiros no município de Porteiras, né, que fica também na zona rural do município. Esse caso aconteceu ontem, domingo, dia 26, o policial identificado, o ex-policial, né, policial da reserva, João Genival Martins, ele foi morto a tiros na manhã de ontem, lá na cidade de Porteiras, que fica na região do Cariri cearense. De acordo com as informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 8h40. 2 homens em uma moto dispararam contra João Genival na rua Princesa Isabel, nessa área central do município. Ele veio a óbito no local. Durante o ataque, outras 3 pessoas também acabaram sendo feridas, sendo lesionadas e socorridas à unidade de saúde local. O sargento João Genival Martins, de 54 anos, respondia a alguns processos na justiça, inclusive de violência doméstica contra a mulher. E no momento do crime estava utilizando tornozeleira eletrônica. Martins estava afastado da Polícia Militar desde 2011. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga se o homicídio tem relação com os crimes pelos quais o homem já havia sido investigado. O caso vai ser tocado pela Delegacia Regional de Brejo Santo. Em 2020, João Genival Martins foi preso por suspeita de matar um homem por encomenda da própria esposa da vítima. Conforme foi apurado à época, a viúva, Iraci Soares, estava prestes a se separar do marido, Arlindo Belo, e os dois estavam em desacordo sobre uma quantia em dinheiro.
Por isso, ela teria contratado o sargento para matar o esposo. Poucos dias após o homicídio, o sargento Martins foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo sem registro em um bar lá no município de Porteiras. O PM foi levado à delegacia de Brejo Santo e autuado naquela situação, posteriormente foi liberado. No curso das investigações do crime de pistolagem, a arma apreendida com Martins foi submetida a uma comparação balística e o exame comprovou que a arma que estava com o militar foi a mesma utilizada para matar Arlindo Belo. Então, esse policial já da reserva foi morto no final de semana no município de Porteiras, mas também já tinha aqui um histórico de crimes cometidos. Uma outra ocorrência, 2 PMs tiveram armas roubadas, foram amarrados e torturados por criminosos aqui no estado do Ceará, também no final de semana. 2 policiais militares tiveram as armas de fogo roubadas e foram amarrados e torturados psicologicamente por criminosos no município de Cascavel, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Esse fato se deu na noite de sexta para sábado. Um suspeito que estava na posse do celular de uma das vítimas foi preso em flagrante minutos depois do crime. Como é que tudo se deu? Segundo uma fonte da Polícia Militar do Ceará, um soldado e um cabo da PM trafegavam em uma motocicleta que apresentou um problema em uma estrada carroçável, exatamente na noite de sexta para sábado, no município de Cascavel. Ao perceberem que as vítimas eram PMs, os suspeitos, que abordaram eles que estavam exatamente parados no meio da rodovia, com a moto apresentando problemas mecânicos, os suspeitos teriam levado os 2 para uma região de Matagal e lá os militares teriam sido amarrados e torturados psicologicamente. Eram pelo menos 5 elementos encapuzados que abordaram os policiais e subtraíram, portanto, as 2 pistolas, .40, além dos carregadores também, um total de 30 munições e os celulares das vítimas. Depois de alguns minutos, os policiais conseguiram se libertar e procuraram ajuda. Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio, foi acionado e conseguiu localizar um dos suspeitos, aquele que estava exatamente com o celular de uma das vítimas. E ele é exatamente, ou foi preso, localizado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. São essas as ocorrências que a cada novo final de semana é sempre dessa natureza, é sempre nessa linha. E aí, diante desse alto índice e aumento de violência aqui no estado do Ceará, isso ganhou uma repercussão ainda maior de forma negativa após aquela entrevista desastrosa semana passada do até então secretário de Segurança Pública e Defesa Social aqui do estado do Ceará, o Samuel Elânio, que ele afirmou que, embora o número seja alto de homicídios, de crimes violentos, estaria ainda num patamar considerado, tido por ele, secretário de Segurança Pública, como razoável. E essa fala, essa afirmação do secretário realmente não caiu bem. Mas não caiu bem pelo lado, obviamente, político, porque isso pesa contra o governo do estado, o governador Eumano de Freitas. Mas não caiu bem, principalmente perante a população, que, repito, está amedrontada diante de tantos e tantos casos de violência pelo estado afora, quer seja no interior, quer seja na capital, quer seja na sede dos municípios, quer seja nas localidades da zona rural do município. E aí, diante da repercussão negativa, diante do aumento no número de homicídios, diante do aumento no número de casos de violência aqui no estado do Ceará, diante de todos esses fatos, o governador do estado, na manhã dessa segunda-feira, utilizando exatamente as suas redes sociais, comunica que há uma mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do estado do Ceará. Samuel Elânio não é mais o secretário, Agora assume a pasta o também delegado da Polícia Federal, Roberto Sá. Ele assume, portanto, o comando da Segurança Pública aqui no estado do Ceará. A mudança ocorre após a alta de homicídios no estado nos últimos meses e também após a repercussão negativa da fala do até então secretário, agora ex, Samuel Elânio,
com relação ao aumento de homicídios, de assassinatos aqui no estado do Ceará, que segundo ele, né, era razoável. E aí, inclusive, depois da repercussão negativa, Samuel Elânio até tentou ainda se justificar, dizendo que a fala foi infeliz, mas enfim, já havia ganhado a repercussão negativa, né? O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o delegado da Polícia Federal, Roberto Sá, que já ocupou a função no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Ele também foi subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio de Janeiro, segundo o perfil publicado pelo governador Eumano de Freitas nas redes sociais. Antes de atuar na PF, Roberto Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no curso de Operações Especiais do BOP, onde serviu e foi instrutor, e também no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, destacou Eumano. O governador desejou muito sucesso ao novo secretário Roberto Sá na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de 9 milhões de cearenses. E a gente deseja também a mesma coisa, né? Que tenha êxito, que tenha sucesso, que conte com o suporte, com o apoio do governo do estado, porque de fato a população está precisando de uma Secretaria de Segurança Pública mais atuante, mais enérgica no combate à criminalidade. A população está sofrendo e sofrendo das mais diversas maneiras, né, no tocante exatamente à questão da segurança pública aqui no nosso estado.